Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quarta-feira, 1º de julho. Oi, Carol, bom dia. Olá, bom dia, Raíssa, bom dia a todos, né? Chegando ao segundo semestre. Vamos começar falando sobre penduricalhos dentro da ala militar. Esse penduricalho no salário dos militares é um acréscimo que passa a valer a partir deste mês na folha de pagamento, é incorporado ao salário e trata de um adicional de habilitação para aqueles militares que fazem cursos ao longo da carreira. O Estadão já havia revelado na segunda-feira a incorporação desse adicional aos salários, mas hoje há novidades com os números, os gastos com esse acréscimo. 1 bilhão e 300 milhões de reais só neste ano em que estamos enfrentando dificuldades com a pandemia do coronavírus e 26 bilhões e meio de reais ao longo dos próximos 5 anos. Esses dados foram obtidos pelo Estadão por meio da lei de acesso à informação. E, na verdade, isso acabou sendo negociado na época da reforma da Previdência dos militares, foi uma espécie de uma contrapartida à incorporação desse penduricalho aos salários. Tem muita crítica a essa medida, lembrando que os funcionários públicos civis estão com salários congelados até dezembro de 2021, naquele pacote de socorro do governo federal aos estados e municípios. Você acompanha todos os detalhes lá no portal do Estadão. E com a demissão de Carlos Alberto Decotelli do MEC, o atual reitor do ITA, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Anderson Ribeiro, é o nome mais forte entre os cotados para assumir a pasta. A gestão Bolsonaro busca um substituto para o ministro que saiu, após ficar 5 dias no cargo. A escolha para o Ministério da Educação virou uma disputa entre aliados do presidente, militares com cargos no governo, contra a chamada ala ideológica ligada aos filhos do presidente e ao escritor Olavo de Carvalho. O próprio próximo ministro da Educação será o 4º do governo Bolsonaro em 1 ano e meio de gestão. Trata-se de um cenário inédito de trocas em período tão curto. Na agenda, o presidente Bolsonaro recebe também Ricardo Salles. O presidente tem sido pressionado a mudar de ministro de Meio Ambiente após entraves comerciais. Outro destaque do dia, o governo confirmou a prorrogação do auxílio emergencial por mais 2 meses, pago a trabalhadores informais que enfrentam dificuldades com a pandemia do novo coronavírus. Por 2 meses, mas podendo ser pago esse auxílio em até 4 parcelas. São R$ 600 em 2 meses, podendo ser pagos em até 4 parcelas, mas isso ainda está sendo definido. Até 4 parcelas, segundo disse o ministro da Economia, Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes, que também disse que o governo está preparando medidas de estímulo ao emprego e também de saída da crise. Um dos projetos que está ali em andamento é o Renda Brasil, para garantir uma renda no pós-pandemia também. E hoje tem uma importante categoria profissional que está se mobilizando aí por aplicativos. Vamos aguardar e acompanhar ao longo do dia se isso vai ocorrer mesmo. Mas entregadores, motoboys estão se mobilizando aí, prometendo paralisar atividades nas principais cidades do país para mostrar as dificuldades que estão enfrentando em razão da pandemia. A ventania do ciclone Bomba, que atingiu a região sul do país na terça-feira, chegaram também à região sudeste e ao Paraná nesta madrugada. As rajadas são esperadas aqui no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, no território paranaense. Mas a velocidade pode chegar até a 110 km por hora no Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina. O saldo de mortos é de pelo menos 4 pessoas até agora, além da destruição de casas e comércios. Nessa madrugada, a Prefeitura de São Paulo registrou rajadas de até 64 quilômetros no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Aliás, é um vento que está forte ainda agora em todo o estado. O ciclone Bomba é um ciclone extratropical comum nessa época do ano e já está se afastando da costa brasileira rumo ao oceano. Sobre Covid-19, o Brasil se aproxima de outro marco triste e histórico. Hoje podemos superar a barreira dos 60 mil mortos. Já são 59.745 óbitos registrados, segundo o consórcio de imprensa, 1.208 desde as 8 horas da noite de ontem. No esporte, destaque para a retomada dos treinos no futebol paulista. Os times da Série A do Campeonato Paulista podem voltar aos treinos a partir de hoje, com várias restrições, tem um distanciamento, apenas 4 atletas por vez juntos,
e com treinos físicos por enquanto e com alguns protocolos de segurança sendo adotados. Ainda não há uma data para a retomada do Campeonato Paulista. Quando ele foi paralisado ali na segunda quinzena de março, faltavam 2 rodadas para o término da fase inicial, para depois vir a fase de mata-mata. E outro marco importante está lá no esporte do Estadão: o Messi finalmente chegou aos 700 gols. Foi ontem no empate 2-2 do Barcelona com o Atlético de Madrid. Ele fez o gol 700 da carreira de pênalti. O Caderno na Quarentena chega hoje, neste 1º de julho, a sua edição de número 100. E aí, para marcar esse momento, o Estadão selecionou 100 dicas das mais variadas que passaram por esse caderno, que tenta aliviar, né, o isolamento em tempos de pandemia. São filmes, livros, atrações culturais, online, sugestões de cuidados da casa, do corpo e da mente. Então, bem diversificadas e nas páginas do Estadão Impresso e também na nossa plataforma digital. Estas e outras notícias você acompanha nesta quarta-feira nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você e até amanhã. Boa quarta-feira.